Olá, este é o Poder Entrevista. Meu nome é Felipe Salgado, repórter do Poder 360, e eu estou aqui com Aldo Rebelo, secretário de Relações Internacionais do município de São Paulo. Ministro, uma cortesia, o senhor foi ministro da Defesa, ministro dos Esportes, ministro Aldo Rebelo, muito obrigado por conceder esta entrevista. Obrigado, Felipe. Ministro, com a experiência legislativa que o senhor tem, diante da iminente votação da regulamentação da reforma tributária que deve ocorrer hoje na Câmara dos Deputados, qual é a visão que o senhor tem sobre essa proposta que está à mesa e, na sua visão, como ela pode impactar ou, a depender da sua visão, estimular a economia nacional? Olha, o Brasil tem um grave distúrbio tributário. Eu, quando ministro da Ciência e Tecnologia, recebi a comunicação de um embaixador que ia retirar a empresa do país dele, do Brasil, e levar para a Argentina. E eu perguntei por quê. Ele disse que nós somos uma empresa de engenharia e não contratamos um engenheiro, só contratamos advogados. Por quê? O licenciamento ambiental e a questão tributária envolvem demandas jurídicas que não terminam nunca. E ele resolveu, ou a empresa resolveu, se retirar do Brasil. Então, a questão tributária no Brasil tem sido, de fato, um fator muito importante de bloqueio do investimento, tanto do investimento público quanto do investimento privado. Claro que a Câmara faz um esforço, mas você sabe que a cada rodada a ideia original de um sistema tributário simplificado, racional, vai perdendo terreno porque os interesses são muito grandes, o Congresso é muito pulverizado, submetido à pressão desses interesses, e no fim sobra para o consumidor, em parte, e sobra em parte para o investidor, que pode ficar no Brasil pelas atrações que o Brasil oferece, mas se ele puder ir para outro lugar, ele vai por causa da nossa área tributária. O senhor acha que com essa reforma as coisas tendem a melhorar ou piorar para o investidor? Felipe, isso aí, olha, tributo você só conhece com o passar do tempo, depois que ele passa a funcionar. Você não tem como avaliar um sistema tributário sem vê-lo em funcionamento. A perspectiva, me parece, é de que melhore em relação ao que nós tínhamos, mas é preciso esperar para ver. Ministro, mudando um pouco de assunto, o senhor faz uma defesa muito enfática da soberania da Amazônia. Já que estamos num evento com o tema da energia, eu me sinto obrigado a perguntar sobre a exploração petrolífera na margem equatorial, que é uma região no Arco Norte que abrange 5 bacias sedimentares que tem um potencial petrolífero muito grande. Mas a gente precisa comprovar, precisa perfurar o poço, principalmente na bacia da Foz do Amazonas, para descobrir se de fato tem petróleo ou se o poço está seco. E houve uma confusão semântica entre Foz do Rio Amazonas e bacia da Foz do Amazonas. A bacia da Foz, onde tem o alvo que a Petrobras pretende perfurar, está a mais ou menos 469 quilômetros da Foz do Rio Amazonas. Na sua opinião, a Petrobras, o Brasil deve ter o direito de conhecer o potencial dessas riquezas e perfurar esse poço? Ou a gente tem que encerrar o debate por aqui e caminhar na direção de uma matriz energética em que o petróleo fique cada vez à margem do sistema? Felipe, é bom levar em conta que a controvérsia em torno da abertura desse poço experimental na bacia do Amazonas e não na Foz, porque está a centenas de quilômetros da Foz, essa controvérsia começou com uma fraude, que foi uma ONG que espalhou a ideia de que ali haveriam os corais. Corais são formações vivas. E essa notícia baseou-se numa pesquisa da Universidade Federal do Pará,
que apontou que há muito tempo ali existiram esses recifes de corais, que já não são mais corais, já são formações rochosas mortas. E com base nisso, o Ministério Público, o IBAMA, abraçaram essa tese, criou-se essa confusão e terminou com o veto do IBAMA a abertura desse poço lá na margem equatorial do estado do Amapá. Ali perto, a Guiana já acumulou reservas de 11 bilhões de barris de petróleo na mesma margem equatorial. Isso é quase 70% de todas as reservas existentes no Brasil. A Guiana já é tratada no noticiário internacional como uma espécie de nova Dubai, atraindo investimentos de todo o mundo, inclusive do Brasil. Eu sou secretário de Relações Internacionais, recebo pedidos de audiência com o embaixador da Guiana no Brasil, de empresas que querem abrir as suas atividades na Guiana por causa do petróleo mais barato, do gás mais barato, do licenciamento mais fácil, do imposto mais barato, ou seja, uma situação inaceitável para o Brasil. Aí eu vou no Amapá participar de um debate a convite do governo do estado exatamente sobre a abertura desse poço na margem equatorial e quando chego lá sou informado pelo governo que 73% da população do Amapá está vinculada a algum tipo de bolsa, de transferência de renda, porque o estado não tem atividade econômica. Eu acho que isso é inaceitável. Ainda acrescente que o Brasil tem a empresa detentora da mais avançada tecnologia em perfuração em águas profundas, tecnologia copiada pelo mundo inteiro, da Petrobras. A Petrobras perfura poços em águas profundas há muito tempo, sem nenhum tipo de acidente mais grave. Nós não podemos privar o Brasil, privar a Petrobras, privar a região, que é ao mesmo tempo a mais rica em recursos naturais e a mais pobre em indicadores sociais, que é a Amazônia, privar do uso dos seus recursos para melhorar a vida da população, gerar tributos. Nós não podemos aceitar uma situação dessa. O senhor mencionou que a controvérsia acerca da bacia da Foz do Amazonas teve início com em suas palavras, entre aspas, uma fraude de um relatório de uma ONG, no caso Greenpeace. Isso. A que se deve esses interesses de impedir a Petrobras de explorar, de perfurar esse poço na bacia da Foz, na visão do senhor? Há entidades, organizações, interesses por trás disso? Claro que há. A Amazônia tem todo tipo de ONG. Tem ONGs humanitárias, filantrópicas, que cuidam dos índios, dos ribeirinhos, e tem as ONGs financiadas do exterior, que, na minha opinião, não estão interessadas no nosso bem, estão interessadas nos nossos bens, como disse certa vez o padre Antônio Vieira. E elas atuam na Amazônia com muitos recursos, com muito dinheiro. Eu acho que o que há ali é o congelamento do poder econômico do Brasil e desses recursos naturais para, no futuro, ser explorado sabe-se lá por quem, mas que não são os interesses nacionais. Porque se fosse um problema ambiental verdadeiro, não estaríamos vendo o acúmulo de reservas na Guiana. Ou no Mar do Norte, por países cujas ONGs atuam na Amazônia. A Inglaterra financia a ONG na Amazônia, mas abriu recentemente, aliás, autorizou a abertura de novos 100 poços de petróleo no Mar do Norte. Na Noruega, não apenas explora o petróleo, como agora também diz que vai explorar outros recursos naturais existentes no fundo do mar. Por que o Brasil tem que ser privado disso? O Brasil tem que usar com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social, e o licenciamento dessa atividade na Amazônia tem que considerar o licenciamento ambiental, é correto, os cuidados, o licenciamento social, os benefícios sociais, o emprego, a renda, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e o econômico, que tipo de desenvolvimento isso vai oferecer. Você compara os 3 licenciamentos e decide se vale a pena ou não o investimento ser feito e a obra ser autorizada, que é isso o que na Amazônia precisa ser
realizado. Eu pergunto ao senhor, em relação ao licenciamento ambiental no Brasil, ele é muito restritivo? É preciso flexibilizar esse mecanismo, essa legislação? E segundo, não posso deixar de perguntar sobre o que está acontecendo no Pantanal. Como é que o senhor está vendo a atuação da ministra Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente? Olhe, a ministra Marina é vinculada profundamente a essa agenda internacional. A ideia dela é que a Amazônia é um santuário que não se pode tocar e que isso condena aquela população a viver na idade do Neolítico. Ou você sobrevive da coleta e da caça, que nem os índios querem mais sobreviver dessa forma, ou você inviabiliza qualquer outro tipo de atividade para aquela população. O que está causando, na verdade, um êxodo da população, principalmente dos ribeirinhos. E a Marina já saiu do primeiro governo Lula, eu era ministro, quando houve uma crise exatamente porque o presidente se queixava de que o licenciamento não era liberado e as obras de infraestrutura não andavam. E o ministro Paulo Bernardo, na época, deu uma entrevista dizendo que era um comitê de 50 ONGs que comandava o Ministério do Meio Ambiente, teve uma crise, ela saiu do governo. Agora ela volta fortalecida, porque de onde vem a força da ministra Marina? Não vem da política, porque o partido dela não tem um senador sequer, tem um deputado. É claro que essa força vem de uma articulação externa, das embaixadas americanas, da Noruega, da Suécia, do Reino Unido e desses grupos internacionais que patrocinam a atividade dessas ONGs. Eu não tenho nada de pessoal contra a Marina, nem contra a boa-fé da Marina. O que eu acho é que a orientação dela no Estado brasileiro, no Ministério, termina bloqueando o acesso da população da Amazônia ao desenvolvimento, o acesso do Brasil e o direito da população da Amazônia a ter uma vida melhor. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Felipe. Eu agradeço também aos web espectadores que acompanharam essa entrevista no Poder 360. Muito obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.